Fazer humor negro, ora este é um tema que divide a opinião de muitas pessoas. Uns veem este tipo de humor simplesmente como mero e puro entretenimento, não veem qualquer maldade por trás disto, nem segundas intenções. Já outros acham estas situações, este tipo de humor extremamente ofensivo quando as pessoas estão a gozar com os problemas dos outros. E normalmente para justificarem este tipo de opiniões, estas pessoas dizem que este tipo de situações servem para tudo menos para rir. Mas será que o humor negro é uma coisa assim tão abjeta? Olá a todos aqui deste lado do ecrã, mais uma vez e como sempre, fala-vos o Tiago e sejam bem-vindos ao meu humilde canal. Se acharem que eu sou merecedor do vosso apoio, não se esqueçam de deixar aquele like maroto no final do vídeo e inscrevam-se no canal se forem novos por aqui e ajudem-me a levar esta carroça de canal finalmente até aos 5.000 inscritos, porque já está mais do que na altura. E se vocês o fizerem, a produção agradece, como eu estou sempre a dizer, a produção sendo obviamente a minha pessoa. Agora imaginem só esta situação, imaginem que eu sou um humorista e estou a contar-vos esta piada. Estava um grupo de crianças na rua a jogar às escondidas. Quem é que ganhou o jogo? Boa pergunta. Ao início isto parece apenas uma simples e inofensiva pergunta, não é? Mas isso obviamente só acontece até a maior parte das pessoas ouvirem a resposta à pergunta. Ou seja, quem é que ganhou o jogo das escondidas? Foi a Maddie McCann. Got your ass. E não sei porquê, mas até parece que já estou a imaginar as pessoas aqui em baixo nos comentários. Ele não disse aquilo que eu penso que ele disse, pois não? Sim, meus amigos e minhas amigas, disse. Agora aqui a pergunta que se faz é, a intenção com a qual eu o disse, foi boa ou foi má? E esta sim é a pergunta que realmente muitas pessoas devem fazer em vez de começarem a imaginar coisas. A resposta a essa pergunta é clara como a água, é um não, ou seja, isto não foi dito com má intenção. Aqui a ideia não é fazer pouco da situação em si ou das pessoas envolvidas, muito pelo contrário. A ideia é tentar tirar uma coisa, por mais mínima que seja, de positivo para tentar fazer com que uma situação negativa não pareça tão negativa. Ou seja, a ideia aqui é agarrar num acontecimento que ainda hoje está a acontecer, ou seja, a pessoa em questão ainda não foi encontrada, mas agarrar numa parte que não seja tão pesada, tão pessimista e tentar fazer com que as pessoas se riam um bocado e tentar aliviar um bocadinho a pressão do assunto. Como podem ver, não é nada de extraordinário. Não é tentar gozar com a pessoa que desapareceu ou com a família da pessoa em questão, muito pelo contrário. Aliás, às vezes isto até serve para chamar a atenção das pessoas e não se esquecerem do assunto. E vamos lá ser realistas, uma piada, seja ela do humor normal, humor negro, não interessa, não passam de meras palavras, não vão nem beneficiar nem prejudicar a situação em si. Ou seja, a miúda não desapareceu porque alguém fez uma piada do humor negro, bem como também não a vão encontrar porque alguém fez uma piada com o humor negro. Agora reparem, o que faz a piada funcionar é que apesar da Maddie não ter desaparecido, obviamente por estar a jogar às escondidas, foi noutras situações, mas como ainda hoje estão à procura da miúda, como ainda hoje ninguém a encontrou, a piada aqui é, ela escondeu-se tão bem que passados anos ainda estão todos à procura dela, ainda ninguém a encontrou. Agora digam-me lá qual é que é o mal nisso, na verdade até tem uma pontinha de verdade porque ainda hoje ninguém encontrou a miúda. E faço outra pergunta, este tipo de piadas é algum tipo de entrave à investigação ou à procura por ela? Como eu já disse atrás, este tipo de piada serve apenas para tirar uma pontinha de positividade numa situação cheia de negatividade. Meus amigos, eu já vi, por exemplo, pessoas com deficiências físicas a fazerem piadas e a gozarem com elas mesmas com as situações pelas quais estão a passar. Ou seja, a deficiência já lá está, não vai desaparecer, nem tampouco vai ser curada, apenas porque alguém fez uma piada com isso. Além do mais, essas pessoas estão a tentar tirar algo positivo sobre uma situação negativa pelas quais elas estão a passar e riem-se um bocadinho delas mesmas e isso às vezes até ajuda a manter a moral para cima. Porque a ideia do humor negro não é fazer mal a ninguém, não é falar mal de ninguém. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Eu, por exemplo, às vezes dou por mim a lembrar-me de situações pelas quais eu passei, por exemplo, quando era puto, certos trambolhões que eu dei a andar de bicicleta, em que arranhei as mãos, os pés, as pernas, a cara, havia sangue por todo o lado e, do nada, começo-me a rir de mim mesmo. Obviamente, na altura, essas situações doeram, magoaram, mas uns anos depois, quando eu me lembro dessas situações novamente, começo a rir de mim mesmo. E de certa maneira também se pode chamar de humor negro porque eu estou a rir-me de uma situação pela qual eu passei que na altura não foi propriamente a coisa mais positiva do mundo, mas um tempinho depois, como já tinha a dor passada e isso tudo, lembrava-me dessas situações e tirei algo positivo delas. E não vamos ser hipócritas, sejamos realistas, na maior parte das vezes quando as pessoas veem alguém a cair no chão ou a ir contra um poste de alta tensão ou algo do género, a partir do momento em que veem que essa pessoa não se magoou de maneira grave, qual é que é a primeira coisa que elas fazem? É rir-se à gargalhada. Aliás, eu até já vi pessoas a quem isso aconteceu e elas começam-se a rir delas mesmas porque a situação foi ridícula de tal maneira que, apesar de elas se terem magoado um pouco, acabam por se rir daquilo tudo. E, meus amigos, é exatamente para isso que o humor negro serve, é exatamente igual a qualquer outro tipo de humor, é para fazer as pessoas rir.
A malta muitas das vezes ri-se dos próprios problemas porque isso de certa maneira ajuda a aliviar um bocadinho a tensão pelas quais eles estão a passar e as coisas às vezes até se resolvem mais facilmente por causa disso. Caralho, o maluco é brabo. O verdadeiro problema são aquelas pessoas extremamente sensíveis em que tudo lhes faz uma enorme confusão e em que até uma simples piada que não tem intuito de fazer mal a ninguém não pode ser contada porque supostamente está a gozar com o mal dos outros, quando na verdade está apenas a tentar fazer com que essas pessoas se riam um bocado e se esqueçam dos problemas. Porque, meus amigos, não é para isso que o humor serve, para fazer as pessoas esquecerem um bocadinho os problemas do dia-a-dia? E até digo mais, na maior parte dos casos, essa malta que fica toda chocada com o humor negro, se calhar até são daquelas pessoas que passam a vida a falar mal de tudo e todos nas costas, passam a vida toda a fazer mal a tudo e a todos, mas depois ficam extremamente incomodadas se alguém faz uma piadazinha com um assunto um bocadinho mais sério. E como se tudo não fosse o suficiente, muitas dessas pessoas também aparentam ser umas autênticas burras e ignorantes, porque em grande parte dos casos vão assistir a espetáculos de humor em que sabem que o humorista vai fazer aquele tipo de piadas e parece que já fazem de propósito, já lá vão de propósito a esse género de espetáculos apenas para ficarem incomodadas e para depois se poderem destacar no meio das pessoas a que estão a assistir para ver se o humorista lhes dá algum tipo de conversa, porque elas vão mostrar toda a sua sensibilidade e incómodo pela situação ou pelo humor que ele está a fazer. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Vamos lá ser realistas, o humor negro é um humor de qualidade? Obviamente que não é o melhor tipo de humor, mas é só isso que ele é, humor puro e duro. No meio disto tudo, aquelas pessoas que ficam todas escandalizadas com este tipo de humor são aquelas que simplesmente não entenderam o intuito da coisa. Aqui a ideia é fazer as pessoas passarem um bom bocado e nada mais, não é para gozar com ninguém, é apenas para as pessoas se juntarem todas em grupo e rirem um bocado todas juntas. Qual é que é o problema? Mas não, esse tipo de pessoas vê maldade em tudo, vê segundas intenções em tudo e não entendem que tudo serve apenas para puro entretenimento. Mas lá está, ninguém é obrigado a gostar, por isso é que existem inúmeras outras coisas que as pessoas podem ir ver, ouvir, vários tipos de espetáculos, concertos de música, vários tipos de música para ouvir, podem ir ao cinema, podem ir ao teatro, podem fazer aquilo que realmente querem e lhes apetece. Se não gostam do humor negro, não ouçam. Como sempre, não se esqueçam de deixar as vossas opiniões aqui em baixo na zona dos comentários. Nós vamos lá trocar as nossas ideias, como vai sendo hábito, não é? É para isso que serve a zona dos comentários, não é só para vos dizer para lá irem comentar e depois dar-vos desprezo, para isso não vos pedir para lá irem comentar, não é? Mas pronto, assim ficamos todos com uma pequena ideia qual é que é a opinião de cada um sobre este assunto e vamos lá debater os nossos pontos de vista. E sem mais nada para dizer, vamos pedir de todos vocês, com um grande abraço, espero que tenham gostado, espero também ver-vos aqui no próximo vídeo e até lá.